Hello students, good morning, how are you? Nesta aula, students, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, pay attention, porque é um outro assunto de gramática que vai entrar agora para o nosso próximo bimestre, certo? Então vocês têm que prestar atenção. Nós estudamos o que? The plural of nouns. E nós iremos estudar agora o uso dos artigos. Em português, os artigos indefinidos são o e o uma, uns e umas. Em inglês nós iremos ver como é que é isso, tá? Que são os indefinitive articles. Articles, né? Indefinitive articles, ok? Os artigos indefinidos. Então vamos ver como é que esse uma, uns e umas em inglês. Vamos lá. The indefinitive articles A e am. Galera, vou usar uma highlighter para ir mostrando para vocês. Quando a gente usa o A e o am, ambos significam uma, uns e umas. Porém, porque em inglês não tem esse gênero, né? É difícil falar assim. Eu não vou ter um artigo específico para uma e um específico para um. Eu não vou ter um artigo específico para umas e uns. Então, ou eu uso a ou eu uso am, certo? Então, eu vou ver no contexto da frase qual é o substantivo que vem depois dele. Aí eu vou saber. Se for masculino, será um. Se for masculino plural, será uns. Se for feminino, será uma. Se for feminino plural, será umas. Então, acompanhe o substantivo do qual o falante ainda não tem conhecimento. Não variam em gênero nem em número, tá? Então, não existe as ou as, ans. Então, a ou am. Quando eu uso a palavrinha a, o a, né? O a eu utilizo antes de sons de palavras que inicia-se com consoante ou som de consoante. Então, eu tenho que ver a pronúncia da palavra, tá? Se a palavra tiver um som de consoante, eu vou usar o a ou o a antes. Olha o exemplo: a book, a lemon, a car, ok? Então, a palavra que tem som de consoante, eu uso o artigo a. Então, um livro, a book, a lemon, a car, ok? Am. Quando é utilizado am? É utilizado antes de palavras que tiverem som de vogal. Então, vamos lá. An architect, som de vogal. Então, eu uso am. An egg. Quando a palavrinha tem som de vogal, eu uso am. Quando a palavra tem som de consoante, eu uso a. Let's continue. Palavras iniciadas pela letrinha H dependerá da pronúncia. Na maioria das palavras no inglês, o H não é mudo, ele tem som de R. Porém, em algumas frases, o H ele tem o som mudo, né? Ou ele vai ter esse som vocálico. Por exemplo, an hour. Aqui, ó, eu não falo an hour, an hour. Como aqui é um som de vogal, eu uso an. Então, é antes de som de vogal. Mas, teacher, a senhora não falou que usa an só antes de vogal? Não. An eu uso antes de som de vogal. E o a, antes de som de consoante. Aqui o som é vocálico, ó. An hour. Então, eu uso an. And aqui. And her, tá? Aqui também eu tenho um som vocálico, ok? And honest. Honest. Então, som de o. Então, eu uso am. Agora, olha aqui nessa sentença. Pay attention. A helicopter. Helicopter. O H aqui já passou a ter som de R de rato no início da frase, da palavrinha. Então, ele leva o A. A hospital. Então, quando o H tem som de R, eu uso o A. A hero. Um herói. Olha lá. A helicopter. Um helicóptero. A hospital. Um hospital. Lá em cima o H tem som de vogal. Olha lá. An hour, an honest. Aqui, a helicopter. Pay attention. Tem que ver o som da palavra, não é só a letrinha, tá, guys? Em alguns casos, embora a vogalzinha U seja, né,
seja essa vogal, em algumas palavras em inglês ela tem o som de U. Então ela tem esse som de semivogal, né? Um encontro aí vocálico. Então, por exemplo, teacher, mas não é U, aqui não tem que mandar é? Não. Olha aqui. Eu falo assim, a university é como se I-U, tá? Tem o som de U. É como se fosse uma letra Y aí, tá? Você fala young, ear, né? É o mesmo som, tá? Young, ear. Então, quando tiver esse U com esse som I-U, é como se fosse o Y. And university. Então, tem um encontro vocálico. Semivogal mais vogal. Então, aqui a gente vai usar A. And useful, A também. Em palavras compostas por one, também usamos A $1 bill, tá? A $1 bill, uma cédula de $1. Tudo que é bill em inglês é a nota, o dinheiro, tá? A cédula. And one aisle boy, né? Um garoto dos olhos, ok? Então aqui, quando for composta pela palavra one, guys, usamos a letrinha A. Let's continue. Pay attention. Atenção para a pronúncia das seguintes letras do alfabeto: F, H, L, M, N, R, S e X. Todas têm som de vogal, tá? M, G, M. Então aqui, studio. Vou usar M. And F, M. O F, ó, eu não falo F, eu falo F. É como se tivesse uma vogal antes dessa letra. Então eu uso M. FM Radio Station, né? Uma estação de rádio FM. And SOS Call, né? And S, porque o S, ó, S, som vocálico. And L, olha como que é o som do L em inglês, L. Então ele emite um som vocálico de vogal. Então, portanto, eu uso M. And R, né? O R. And o X-Men lá do desenho, o X tem esse som. X-ray, tá? É o X-ray, é raio-X. Usamos A diante das palavras que começam com a letrinha Y. Agora aqui começa com Y. Por quê? Porque o Y tem esse som, emite esse som aqui. A ear, tá? Então, e também é uma consoante. Yellow rose, yard. Um ano, uma rosa amarela, yard. Um jardim, ok? Quando usar o artigo indefinido é aqui, mais umas regrinhas. Quando o substantivo denota ou apresenta uma ideia de uma profissão, eu uso am. She wants to be an engineer. She wants to be an engineer. Ele quer se tornar um engenheiro. She is a doctor. Então, a, tá? Substantivos que indicam nacionalidade, né? A origem da pessoa, né? Quem nasce no Brasil é brasileiro, no Japão é japonês. Portanto, brasileiro e japonês são, they are nationalities, ok? For example, it was a Japanese. Japanese é uma nacionalidade. Então, quando eu tiver uma nacionalidade, eu uso o artigo a, ok? Who won the contest? Foi um japonês que venceu, né? Que venceu. Então, the contest. Aqui, substantivos que denotam religião. My grandma is a Catholic. Minha avó é uma católica devota. Então, denotou religion, religião. Agora aqui tem uns exercises para vocês fazerem da aula, tá? Pay attention. Write A or M, tá? Então aqui, letra A. Depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, guys, para vocês copiarem pelo menos os exercícios no caderno, tá? As definições vocês podem imprimir. Os exercícios eu gostaria, I would like
that you copy in your English notebook. Pay attention, vou usar minha highlighter aqui. Write A or N. Então você vai colocar aqui a letrinha A ou N. This is. Como que eu vou colocar? Vou falar a palavrinha para vocês prestarem atenção. Se escreve com som de vogal ou consoante. English girl. Esta é uma menina britânica, inglesa. That is American boy. Aquele é um garoto americano. This is egg. Egg. Ovo. That is table. Letrinha E. That is house. Não é house, é house. Tá? Então o H aqui ele emite um som de R. This is orange. Orange. That is pen. That is desk. E na 2, second exercise. Coloque um X nas opções que estão incorretas. Então, naquelas que o artigo foi usado de forma errada, incorretamente, vocês irão mark. Let's mark. Vamos marcar. Letter A, letra A, an egg. Se estiver correta, não marca. Letter B, an apple. Letter C, an table. Letter D, a elephant. Let's continue. Letter E, a house. Letter F, a orange. Letter G, a pencil. Letter H, a desk. Então vocês vão julgar quais as informações que estão incorretas, the wrong informations, né? As informações erradas, and tick. E marcar, let's to mark these sentences, ok? Essas sentenças. A good job for you. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Call me inbox by WhatsApp, ok? Bye bye, students. A good job.